quero falar com vocês aqui do YouTube do Amigo Católico sobre como enfrentar a depressão. E eu quero que você inclua no meio de estudo a ansiedade, síndrome do pânico, enfim, esses transtornos que são tão comuns nos dias de hoje. A gente aqui no Amigo Católico recebe inúmeros pedidos de oração por pessoas que estão passando por esses problemas. Então, por isso a gente quis fazer esse vídeo aqui, para tentar te ajudar de alguma maneira a enfrentar esse período tão difícil que é a depressão, que é a ansiedade. Se você não passa por esse transtorno, com certeza você vai conhecer alguém que sofre. Então fica com a gente até o final para você descobrir alguns passos para se enfrentar a depressão. Bom, primeira coisa, nós precisamos de fé. Se você tem fé, se você é uma pessoa de fé, você precisa buscar mais a Deus, você precisa se aproximar mais de Deus. Por quê? Pela fé, cresce no nosso coração a esperança e a confiança em Deus. A esperança e a confiança de que nós não estamos sozinhos, mas que Deus está com a gente. Isso é importantíssimo para você enfrentar esses problemas. Sentir que Deus está perto de você. Mas um detalhe, às vezes rezar não está ligado à vontade. Quando você está sofrendo por depressão, por ansiedade, às vezes você não quer rezar, não quer buscar Deus. Mas eu peço, faça um esforço e busque estar mais próximo de Deus. Eu não estou falando aqui que essa vai ser a cura, não. Muitas pessoas que demonstram traços de depressão, de ansiedade, muitas pessoas são religiosos, são pessoas de fé, mas que desenvolvem essa doença. E isso é uma doença. Nós não podemos cair nesse preconceito bobo de achar que depressão, que ansiedade, que é falta de fé e que você precisa rezar mais para você melhorar. Não é assim. Santos da igreja tiveram, conheço padres que tiveram e têm depressão, que lutam contra, padres famosos aí lutam contra. Então é uma doença, como outra qualquer, em que a fé vai nos ajudar a superar. Só que às vezes a fé não vai trazer a cura milagrosa para você, mas vai te ajudar nesse caminho de superação desse problema que é a depressão. Então, às vezes a gente busca que é um milagre espontâneo, instantâneo, mas nem sempre vai ser assim. Ah, mas Deus não pode realizar a cura? Pode. Conheço pessoa que foi curada instantaneamente através da adoração ao Santíssimo de uma depressão. Conheço, mas conheço várias pessoas que não foram curadas, que caminham e lutam contra a depressão. Pessoas de comunidade de vida, enfim, pessoas que realmente têm fé. Então esse tempo você precisa ter fé. Nada de achar que Deus que quis que você sofresse e ficar remoendo também contra Deus. Ah, porque Deus permitiu que eu sofresse assim. Larga de bobeira, larga de bobeira. Se aproxime de Deus. Nós temos a promessa de que o Senhor está próximo de quem sofre. E quando você está sofrendo, muitas vezes você acha que você está sozinho, só que Deus te carrega no colo. Então, cultive a fé para que você tenha esperança e confiança de que você não está sozinho. Porém, a fé sozinha não vai resolver. Nós precisamos, a primeira coisa, fazer um autodiagnóstico. Você que está assistindo esse vídeo, muitas vezes você, será que eu tenho, será que eu não tenho? Para você fazer um autodiagnóstico é o seguinte: a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, ela te tira do eixo. Você não consegue fazer as coisas que você normalmente faria. Uma tristeza é algo normal. Agora, você querer ficar trancado no quarto o dia inteiro, trancado no quarto o dia inteiro, não ter vontade de sair, não ter vontade de ver ninguém, isso já foge do normal. Então, para se diagnosticar uma depressão, para se diagnosticar uma ansiedade, você precisa estar atento a esses fatores. O pânico, por exemplo, a síndrome do pânico. Tem uma história de uma mulher que ela chegou num estágio de pânico que ela sentava no meio da escada e tinha que vir os filhos dela para ajudar ela a acabar de descer a escada, porque ela tinha medo. Então o pânico, ele breca a pessoa, da pessoa não conseguir mais dirigir, não conseguir mais andar sozinho. Essas doenças, elas têm essa característica. Você não consegue fazer o que normalmente você faria sozinho. Entendeu? Então é por isso, através dessa chave, você consegue fazer um autodiagnóstico. Se você ia a um clube, você já não tem vontade de mais. Se nas reuniões que você participava e gostava de participar, você já não sente prazer mais. Ou você sente uma tristeza que vem ficando no seu coração há tempos e nada, parece que a vida perdeu alegria, nada te dá alegria. Fique atento, você pode estar com uma dessas doenças.
E não se ache menor do que as pessoas por você ter desenvolvido isso. Não, isso é uma doença, você é um ser humano como outro qualquer e está sujeito. Aí fez um autodiagnóstico, falou, não, eu devo estar com uma depressão, com uma ansiedade. Há pessoas que chegam a passar mal, aí para o hospital fazer uma bateria de exame não tem nada. Pode ser um sinal de ansiedade, de depressão, de pânico. Então você faz um autodiagnóstico e vê, eu estou doente. Aí o que você vai fazer? Procurar um tratamento médico. A fé é importantíssima, mas a medicina nos ajuda e nos ajuda muito. Porque é uma doença, são problemas neurológicos, são problemas interiores que a gente não consegue enfrentar sozinho. E o remédio vai ser um auxílio para você no meio dessa sua caminhada. Ah, mas existe uma lenda sobre o remédio. Ah, como existe, gente. Como as pessoas falam assim, ah, é o fim, eu vou tomar o remédio e vou piorar. Não tem nada disso. A medicina está evoluída. Os remédios de hoje não são os remédios de antigamente, há 20, 30 anos atrás. Há 20, 30 anos atrás, sim, você tomava um remédio, você ficava pior, você se dopava e tal, tudo. Hoje não. Hoje há medicamentos modernos, eficazes, que conseguiram diminuir o efeito colateral e combater a doença. Então você procure um médico para iniciar o seu tratamento. E aí você começa a tomar o remédio e já começa a sentir uma melhora. Aí você consegue, por exemplo, partir para uma terapia. Porque às vezes, quando você está nos primeiros sintomas, nem terapia você consegue fazer se você não tomar o remédio. Então procure um médico. Procure um médico e comece a se tratar. Ah, não, mas eu vou enfrentar, eu tenho fé aqui, vou vencer só em Deus, só café. Vamos supor que você tivesse com uma dor de cabeça. Você ia atrás do médico. Se você tivesse com dor de barriga, dor em qualquer lugar no seu corpo, você iria atrás do médico. Então, depressão é a dor da alma, é a dor do nosso interior. E nós precisamos de um remédio. O remédio, muitas vezes, ele não vai solucionar o problema, mas ele vai te ajudar a enfrentar. E não tire-se nessa onda aí que você vai tomar remédio e que você vai começar a tudo vai ficar certo, não vai ter mais problema. Não. A função do remédio no tratamento de depressão é deixar a pessoa normal. Você vai estar fazendo um tratamento de depressão, você vai às vezes ter uma recaída, você vai sentir tristeza. Se alguém morrer na sua vida, você não vai ficar lá dopada, nossa, que legal, não. Você vai sofrer. Remédio, como que você sabe se um remédio está passando do ponto? Se você já não sente mais as emoções, entendeu? Se nada te deixa triste. Então, a função do remédio é te deixar normal, é curar essa doença que você tem, é te ajudar a enfrentar essa doença. E como eu já falei, há medicamentos modernos que reduzem o efeito colateral e combatem apenas a doença. Ah, mas como que eu vou achar um melhor médico, um bom médico para começar a me tratar? Através de indicações. Procure algumas indicações, procure, minha irmã, meu amigo lá foi no médico e o médico foi bom para fulano, foi bom para ciclano. Procure, se você tem essa possibilidade, procure indicações e siga indicações de pessoas que já tiveram uma experiência com o médico. Se não, você procura aí um médico e descreve lá para ele a sua situação, um especialista de preferência, e ele vai te medicar. Aí você vai conseguir dar passos mais concretos dentro dessa luta contra a depressão. Não fique sofrendo, não fique se martirizando sozinho. Pelo contrário. E aqui, a fé e a ciência, uma complementa a outra. Eu estava assistindo uma palestra tempos atrás que falava assim, você vai tomar o remédio, você reza antes de tomar o remédio. Você vai procurar um médico, você reza, pede a intercessão dos santos, pede a intercessão de Deus para que coloque no seu caminho um bom médico. A fé e a ciência caminham juntos. Vai tomar o remédio, pede sempre para Nossa Senhora, para que aquele remédio faça efeito, e toma o remédio. A fé e a ciência, uma ajuda a outra, uma auxilia a outra. E aí você, quem sabe, para algumas pessoas, é necessário também uma terapia. Por quê? Muitas vezes, essa depressão, essa ansiedade, o pânico, ele tem como gatilho algum problema emocional que a pessoa vive. Como, por exemplo, a morte de alguém, uma separação, e tantos outros problemas que pode causar em você um trauma. Talvez esse problema precise ser também tratado. Aí entra a importância de você fazer uma boa terapia. Isso tudo, gente, sem nunca deixar a oração de lado. Porque
é um caminho. Demora tempo para o remédio fazer efeito, demora tempo para a terapia fazer efeito, e nesse caminho você vai fazendo tudo em oração. Vai rezando antes de ir no psicólogo. Vamos supor, você tem uma consulta marcada com o psicólogo. Vai um pouquinho mais cedo, passa no Santíssimo, ou reza um terço antes, pedindo que Deus te ajude a ir naquela sessão, que a sessão seja produtiva para você. Mas não tenha receio. Deus criou o médico e o remédio. Está lá em Eclesiastes que Deus criou o médico, criou o remédio, foi Deus quem deu inteligência, Deus quem sustenta todas as coisas. Então, às vezes a vontade de Deus está para você em procurar recursos para a sua cura. Às vezes você não... Ó, gente, isso aqui, eu já convivi com pessoa e eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando, né? Mas tem muitas pessoas que por vaidade espiritual não querem tomar remédio. Há pessoas que a gente já indicou aqui, que vieram pedindo oração e a gente indicou um tratamento, e a pessoa, ela tá tão vaidosa que ela acha que ela não precisa, que ela vai superar pela fé. Ah, vocês não entendem? Larga a mão disso. Deus às vezes quer que você abaixe o seu tupete aí e procure um médico. Para que você veja que você é fraco, você precisa da ajuda das pessoas, que você sozinho não se basta. Às vezes isso é uma lição importante que essas doenças podem nos ensinar. Que às vezes a gente fica numa autossuficiência de que eu estou num caminho de santidade, que eu não preciso de ninguém, que eu me basto. E isso é um erro tremendo. Sozinhos nós não somos nada. Nós precisamos da ajuda das pessoas, nós precisamos da ajuda de um médico, nós precisamos da fé, precisamos de Deus, precisamos que o Senhor esteja ao nosso lado para que a gente possa enfrentar as coisas da vida, tá joia? O vídeo já está ficando longo, vou ter que encerrar aqui, mas espero que tenha te ajudado. Se você tem qualquer pergunta, deixe nos comentários desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa, comente aqui no vídeo. É livre, pode comentar à vontade. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e se você conhece alguém ou está passando por essas situações, comece, busque o tratamento, comece a viver uma vida mais saudável, um estilo de vida melhor também ajuda, exercícios, dormir na hora certa, enfim, ter uma vida saudável ajuda muito também. Quem sabe mais para frente a gente faz outros vídeos aí sobre esse conteúdo, mas tenha certeza, tudo o que acontecer na sua vida vai ser para o seu bem. Às vezes você não entende hoje o porquê você sente isso, o porquê dessa tristeza, o porquê desse sofrimento. Às vezes você não vai sentir hoje, mas você vai sentir lá na frente. Lá depois que você superar, Deus vai te mostrar, ó, meu filho, você passou por isso, porque precisava acontecer isso e isso na sua vida. Mas para que você veja os planos de Deus acontecer na sua vida, você precisa se entregar inteiramente a Ele. Tá difícil as coisas? Sem Ele vai ficar muito pior. Então se entregue a Deus, confie nele, tenha esperança. A depressão, a ansiedade, ela não é o fim para você, mas pelo contrário. Se você se entregar a Deus, ela pode ser um começo de uma vida nova, uma vida baseada na confiança, na entrega a Deus, tá joia? Deus abençoe você, até o próximo vídeo do nosso canal do YouTube aqui. Compartilhe esse conteúdo também para que mais pessoas possam ter acesso. Um abraço, fique com Deus.